Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de coisas que eu gostaria que me tivessem dito quando eu comecei e que eu só descobri mais tarde. A primeira coisa que me surge quando eu penso neste assunto é que gostava que me tivessem dito que não existe segurança e que se eu procurar segurança na minha vida, eu vou ter que deixar de perseguir muitos daqueles que são os meus sonhos. A maior parte das pessoas, se vocês olharem à vossa volta, são pessoas que preferem a segurança ao perseguir os seus sonhos. Exemplo, uma pessoa que está completamente infeliz no seu trabalho, não se identifica minimamente com o tipo de trabalho que tem, com aquilo que faz, aquilo deixou de fazer sentido para ela, mas como tem um contrato de efetividade, como tem aquele dinheiro certo ao final do mês, deixa de perseguir os seus sonhos. Preferes andar infeliz de segunda a sexta-feira, como eu costumo brincar, do que perseguir os seus sonhos. Porquê? Porque procura segurança. Mas a verdade, e aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, enquanto empresária, é que a segurança não existe e que a única segurança que tu podes desenvolver e que realmente depende de ti é a segurança em ti mesma. Ou seja, é eu conseguir sentir-me segura ao ponto de eu dizer: eu não sei como vai ser daqui a um ano, eu não sei sequer como é que vai ser o dia da amanhã, mas eu tenho plena confiança em mim e segurança em mim para saber que eu vou arranjar uma solução, que eu vou dar um jeito de dar certo. Só que se vocês olharem para o nosso sistema de ensino, ele começou ali na Revolução Industrial, porque houve uma necessidade de haver um sítio onde as crianças estivessem enquanto os pais estavam a trabalhar por um lado e por outro lado porque era necessário desenvolver pessoas para o mercado de trabalho. Então o nosso sistema de ensino não está feito para empreendedores, não está feito para empresários, está feito apenas para executores, para pessoas que executam aquilo que alguém lhes diz. E a minha mudança de mindset aconteceu quando eu ouvi a seguinte frase: quando tu trabalhas para outra pessoa, na verdade estás a alimentar os sonhos de outra pessoa, não estás a alimentar os teus sonhos. E se tu estás a trabalhar para alguém e tu estás a ser pago para isso, sabe que o outro lado também está a lucrar contigo. E eu vejo tantas pessoas à minha volta tão infelizes nos trabalhos onde estão, porque é pouco, mas é certinho. É aquilo que muita gente diz. Não, eu quero trabalhar com a área do yoga, quero trabalhar com a área de espiritualidade, porque isto é um propósito, porque isto é um chamado. E desde quando é que o propósito e o chamado não pode ser lucrativo? Reparem, nós todos somos seres espirituais. Costuma-se até dizer e brincar sobre nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. Então, espirituais, vamos partir todos do princípio que nós somos. Então, nós precisamos de aprender a viver uma experiência terrena. E nessa experiência terrena existe uma moeda de troca para aquilo que nós queremos. E essa moeda é o dinheiro. Como é que vocês acham, eu faço sempre este exercício com os meus alunos, que é, como é que vocês acham que vão ser bons professores de yoga infantil? Como é que vocês acham que vão ser bons profissionais quando estão tranquilos porque sabem que têm as vossas contas pagas e que são abundantes, ou quando vocês estão em ansiedade? Quando vocês estão em ansiedade, em vez de estarem preocupados com aquilo que vocês estão a fazer, vocês estão preocupados é com o dinheiro que estão a fazer. Se aquele dinheiro dá ou não para pagar as contas. Então, não é que tu tenhas que escolher viver uma vida com propósito ou ser abundante financeiramente. Agora, aquilo que eu acredito é, se tu estiveres a viver no teu propósito, é muito mais fácil de seres abundante financeiramente. Se quiseres ir pelo lado energético, tu estás em alinhamento total a nível energético, a nível espiritual. Se quiseres ir pela parte mais racional, quanto mais tu estiveres no teu propósito, mais feliz tu estás, mais resiliente tu te vais tornar automaticamente, porque não vais desistir ao primeiro desafio, porque tu sabes o que é que estás a construir, tu sabes aquilo que tu queres para ti. Então, existe muito este equívoco e depois também acaba por não se falar muito nas formações mais espirituais e mais energéticas
sobre esta questão financeira, mas esta questão financeira tem que vir para a mesa, porque na hora de pagares as tuas contas, não vai ser com a Namastê que tu as vais pagar. Lamento, era incrível se fosse. Ou com um beijinho e com um abraço e está a conta paga. Mas não é assim. Então depois existe este lado de que as pessoas, por um lado, acham que se eu estou a viver um propósito de alma, se eu estou a viver aquilo que eu quero para mim, eu faço de coração e eu não quero ser pago por isso. E depois, as mesmas pessoas que dizem que querem ser pagas e às vezes metem, por exemplo, valores simbólicos, quase como se as outras pessoas não tivessem capacidade para pagar os seus serviços. Tu não andas a ver o IRS de ninguém, por isso tu não sabes a verdadeira capacidade daquela pessoa para pagar. E mesmo assim os IRS não podem ser aqui ajustados, não é? Então existe por um lado isto, que se eu estou na espiritualidade, se eu estou por bem, se eu estou por amor, então eu não vou cobrar, ou vou cobrar baixo. E por outro lado, existe a necessidade de segurança. Houve uma vez uma terapeuta que me disse: quem procura segurança procura o colo da mãe. E aquilo fez tanto sentido para mim. Porque o falhar não vai ser indicador de um fracasso teu. Vai ser um indicador de fracasso teu se tu procurares a segurança. Então, se tu estiveres tão segura de ti mesma, sobre aquilo que tu queres para ti, sobre as tuas capacidades, e a segurança sobre as tuas capacidades pode ser: eu hoje ainda não sei sobre isto, mas eu sei que eu posso aprender sobre isto. Olha só as coisas todas que eu já aprendi. Todas as coisas que eu sei hoje e que eu não sabia há 2 anos atrás. Então é esta segurança que nós temos que começar a desenvolver em nós. Porque quando tu não desenvolves esta segurança, entras numa espiral muito perigosa, que é, por exemplo, tens uma escola que não te paga há 2 meses. Ai não, Carla, mas aquilo é seguro. Eu sei que há aquele dinheiro. Não há aquele dinheiro. Estás há 2 meses sem receber. E não vais estar a dizer à escola: eu não venho mais dar aulas enquanto vocês não me pagarem, se tu não estiveres segura de ti. Porque vais ter medo da reação do outro lado. Eu posso dizer que deixou de haver este tipo de situações na minha empresa e repara, na minha empresa eu não me pago só a mim. Pago a mim e pago às pessoas da minha equipa. Pago aos meus fornecedores. Eu tenho muitos compromissos financeiros hoje em dia e eu posso dizer que não tenho uma escola que passe 2 meses sem me pagar. Porquê? Porque eu me posicionei. Só que no início tu queres agradar a toda a gente. No início tu ficas com tanto medo de perder aquela escola, de perder aquele cliente, de perder aquele negócio que tu aceitas tudo. E depois, claro que tu desistes do teu propósito. Porque tu pensas: se é para isto eu vou voltar para onde eu estava. Mas a questão é que não tem que ser assim. Então, se tu desenvolveres mais uma vez esta segurança interna de que eu sei o meu valor, eu sei que eu preciso de ti, mas tu também precisas muito mais de mim, eu vou para um lugar de respeito e para um lugar onde parece que depois toda a realidade e as pessoas que são mais espirituais e energéticas vão compreender isto, as que já estudaram a lei da atração, é que nós vamos para um lugar e para uma frequência em que parece que tudo flui. Eu comecei a aprender a olhar para os eventos externos como um espelho de quem eu sou interiormente. Então, sempre que eu ia para um lugar de que as escolas não me respeitavam, que as pessoas não me respeitavam, eu comecei-me a questionar: mas eu estou-me a respeitar? Eu estou a respeitar os meus investimentos, todo o meu conhecimento, todas as horas de estudo, todos os sacrifícios que eu já fiz? Eu se calhar não estou. E a partir do momento em que eu me comecei a posicionar e desenvolver esta segurança em mim, tudo o resto se alinhou. Então, a segurança foi uma coisa que eu persegui durante muito tempo, que ainda hoje vou para um lugar de tentar perseguir e que eu percebo que ela não existe. E posso contar esta história. O meu pai tem 62 anos e ele no ano passado teve para vir para o desemprego porque a fábrica deu falência. A fábrica onde ele trabalhava deu falência. O meu pai trabalha naquela empresa há mais de 30 anos, contrato de efetividade, um ordenado ok, e de repente a vida ia dando uma reviravolta. Por acaso depois não deu, porque a empresa foi comprada por outra empresa e está tudo ok. Mas tu percebes como nem num contrato há segurança. Ai, Carla, eu tenho uma relação muito estável. Experimenta não nutrir a tua relação durante meio ano.
Ah, Carla, mas eu tenho o meu negócio sob controlo. Está tudo muito estável. Todos os negócios e na tua vida, se algo está estável, algo está a morrer. Porquê? Porque nós viemos para esta vida, não foi para viver uma vida estável e confortável, em segurança. Nós viemos para esta vida para aprendermos, para sermos a nossa melhor versão, para evoluirmos. E depois da nossa prepotência vamos para não, eu quero uma vida estável, eu quero uma vida tranquila e em paz. E tu podes conseguir essa vida tranquila e em paz. Claro que sim, mas essa tranquilidade e essa paz não vão vir dos movimentos exteriores. Essa tranquilidade e essa paz é algo que tu vais desenvolver interiormente, que aconteça o que acontecer lá no mundo fora, eu vou estar tranquila e serena porque eu sei quem sou. E se calhar este sei quem sou vai demorar décadas a desenvolvermos. Eu às vezes tenho muita certeza de quem eu sou e depois tomo uma atitude que estou a descobrir uma nova faceta minha. Então, este era o primeiro insight que eu queria mesmo trazer, que é, não existe segurança. Parem de procurar segurança, porque mesmo no contrato de trabalho, a qualquer momento pode dar um burnout, podes entrar em depressão porque não gostas daquilo que estás a fazer, podes desenvolver uma doença qualquer e que segurança é que vai existir nesse momento? Então, desenvolve a segurança não no contrato, não em movimentos externos e desenvolve sim uma segurança em ti mesma. Porque no final do dia é a única segurança na verdade que tu controlas. E mesmo essa é muito difícil de controlar. E outro grande insight que eu queria trazer aqui, e nesta questão que acaba por vir um bocadinho aqui relacionado com a segurança, é a questão da validação. No início nós procuramos tanta validação, como não estamos seguras de nós, procuramos tanta validação. E sabes qual é que é o mal da procura da validação? É que nós normalmente vamos procurar a validação ao sítio errado, às pessoas erradas. Na maior parte das vezes nós vamos procurar validação a pessoas que não estão a construir aquilo que nós queremos construir. Vamos procurar validação a pessoas que não têm os sonhos que nós temos. Vamos procurar a validação nos pais, das crianças. Vamos procurar a validação nas crianças. E tudo porquê? Porque não estás segura de ti. E sabes, quando tu não estás segura de ti, o que é que acontece? O universo manda desafios e manda-te pessoas a provocar para tu dizeres se é mesmo isso que tu queres. Se é mesmo para aí que tu queres ir, se tu estás mesmo segura de ti. Procura esta questão da validação de forma também interna. E como é que tu consegues essa validação interna? Olhando para as coisas boas que tu tens, mas sobretudo olhando para as coisas menos boas que tu tens. Eu sou uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito aérea, uma pessoa que sonha muito, que pensa muito, que vive o dia a fantasiar uma série de coisas, de contextos, de projetos. Eu conheço-me. E eu sei que eu não sou uma pessoa by the book. Eu sei que sou uma pessoa que vai muito facilmente para a desorganização. Eu sei que sou uma pessoa que, se eu disser às minhas alunas, olhem, eu posso partilhar este documento com vocês, eu digo-lhes a seguir, mas têm que me lembrar, porque eu sei quem eu sou. E se eu não tivesse consciência de quem eu era, quando eu chegasse à hora de enviar por exemplo, o documento, sei lá, um projeto que eu lhes disse que ia enviar para partilhar com elas o template, e se eu não os tivesse avisado de antemão, eu ia dar por mim a ficar frustrada como fogo. Como é que eu me esqueci de enviar aquilo? Eu sou mesmo má profissional. Mas eu conheço-me. E por eu me conhecer, eu vou para esta vulnerabilidade que é, eu posso partilhar isto com vocês, mas vocês vão me ter que lembrar sobre isto. Porque eu vou-me esquecer. Porque eu depois desta aula vou fazer uma data de coisas ainda e eu vou-me esquecer. Não vai ser por mal, eu conheço-me e eu vou-me esquecer. Preciso que vocês me lembrem. Porque numa última instância quem precisa são elas. Não sou eu. Eu já tenho aquele template para mim. Então estou-te a dar um exemplo de que eu já sei como é que eu sou. E como eu sei como eu sou, eu já deixo do outro lado a bola.
Por exemplo, eu tive que aceitar durante muito tempo foi difícil olhar para isto e eu tive que aceitar que as minhas aulas na formação seguem um fio condutor, tem vários temas, tem várias coisas que eu tenho que abordar, mas eu tive que aceitar que eu não sou o tipo de formadora que faz uma planificação e que segue a planificação à risca do início até ao fim, como a apresentação PowerPoint. Nas minhas aulas da formação, nos módulos mais teóricos que estão gravados, sim, tem uma apresentação PowerPoint para explicar conceitos técnicos, mas nas aulas ao vivo da minha formação, eu não sigo uma apresentação PowerPoint. E porquê? Porque eu conheço-me. E como eu me conheço, eu sei que eu tenho a capacidade de mais do que estar a seguir uma planificação, eu sei que tenho a capacidade de olhar para aquilo que os meus formandos precisam naquele momento, para as dúvidas que estão a surgir e trabalhar a partir daí. Claro que eu tenho um guião e o fio condutor não é um guião, é um fio condutor, uma data de coisas que eu quero trabalhar com eles, eu sei que vou trabalhar com eles, se for necessário eu até lhes dou mais aulas, dou-lhes aulas bónus para falar sobre alguns temas que vêm à mesa e que eu acho que são importantes falar com eles, mas eu tive que me libertar de querer fazer as coisas by the book. E porquê? Porque isso me estava a gerar uma ansiedade e um desconforto imenso, porque eu demorava imenso tempo a preparar as aulas, para depois chegar às aulas, as pessoas me fazerem outras questões e eu perceber que a necessidade dos meus formandos eram outras que eu nem sequer tinha pensado sobre elas e que eu estava a ser muito rígida. Então, como eu me conheço, eu hoje em dia sinto-me super ok, super segura a iniciar 2 horas de formação em que eu sei o que é que eu quero falar com eles, mas que estou completamente disponível para todas as dúvidas e desafios que eles me trouxerem e para trabalhar sobre isso. Só que se eu procurasse a validação deles, de pensar, mas o que é que eles vão achar? Eu nem tenho aqui uma apresentação e eu vou seguindo uma estrutura, mas também vou sempre respondendo às dúvidas deles. O que é que será que os meus alunos vão achar? Quando eu me libertei de tudo isso, eu encontrei o meu caminho. E sabes, tu não vais agradar a toda a gente. Mesmo aos teus alunos, aos teus clientes, tu não vais agradar a toda a gente. Disseram-me no outro dia uma coisa que ficou mesmo aqui gravado, que é, não é pelas pessoas serem tuas clientes que elas são boas pessoas ou que são boas clientes. Então, quando eu deixei de procurar agradar a cada um deles individualmente e olhar mais para o todo, para a transformação que eu lhes quero gerar, quando eu consegui trazer toda a confiança que eu tenho por anos de experiência, porque eu não falo nas aulas da formação de coisas por serem bonitas porque li num livro. Eu falo de coisas da formação que eu vivo na minha vida diariamente, porque eu estou no terreno. Então, quando eu comecei a desenvolver esta confiança de porque é que eu estou nervosa para falar sobre isto, porque é que eu estou com receio, se é isto que eu faço diariamente, se é isto que eu faço diariamente há anos e com resultados. Eu tenho escolas que estão comigo há 5 anos, que continuam com o projeto há 5 anos. Então, quando eu trouxe toda esta tranquilidade e toda esta segurança para mim mesma, eu consegui perceber que a única validação que eu precisava no final do dia era a minha própria validação. Sabes porquê? Porque só há uma pessoa que se vai deitar na mesma almofada que eu, que é a minha consciência, que sou eu própria. Então, essa é a única pessoa que no final do dia tem que ter a validação, sabes? É de mim mesma. E a única segurança que eu posso desenvolver é a segurança em mim mesma. Não sei se este vídeo vai ajudar alguém, se ajudar uma pessoa, se te ajudar a ti, eu já vou ficar super feliz, porque realmente segurança e validação, creio que são as 2 feridas mais difíceis, ou pelo menos foram as 2 feridas mais difíceis e são, na verdade, as feridas com que eu tenho que lidar diariamente e que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos e são aquelas feridas que são mais difíceis para mim falar sobre e lidar com. Por isso, espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Eu vou trazer muitos mais destes vídeos porque realmente sinto que falta isto, que faltam conversas orgânicas, genuínas e transparentes sobre o mundo do yoga infantil, sobre o mundo de empreender naquilo que é uma área espiritual.